É muito comum no cotidiano a substituição do trabalho braçal de homens por máquinas. E um dos motivos é justamente porque as máquinas elas conseguem realizar muito trabalho em pouco tempo. E na física temos uma grandeza que faz essa medida, que indica para a gente o quanto de trabalho é realizado por uma máquina por unidade de tempo. E esta grandeza é o assunto da aula de hoje, que é justamente a grandeza potência. A potência média desenvolvida por uma máquina ou por um motor, ela é definida como sendo o trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo para realizar esse trabalho. Agora, se temos uma máquina, um motor, que ele tem uma potência constante, temos aqui a definição da potência do motor. Eu pego o trabalho realizado num certo intervalo de tempo e divido o trabalho pelo tempo. Então eu vou ter a potência deste motor. E se eu quero a potência instantânea, eu posso pegar um intervalo de tempo muito pequeno e aí eu vou computar o trabalho realizado e divido pelo aquele intervalo de tempo muito pequeno. Então eu vou ter a potência instantânea. As unidades de potência. No sistema internacional, a unidade de potência é o watt, que corresponde a joule por segundo. Além do watt, temos também o CV, que é o cavalo-vapor, e é bom saber que um cavalo-vapor é aproximadamente 736 watts. E temos também o HP, o horsepower, que basicamente é a mesma ideia do cavalo-vapor, tá ok? É uma unidade inglesa, e um HP corresponde a aproximadamente 746 watts. Agora, vamos supor que eu tenho aqui uma força aplicada sobre um corpo na direção do deslocamento. Então, vou deslocar aqui de A até B, um certo deslocamento D, que eu posso utilizar também ΔS, e eu quero saber qual a potência desenvolvida por essa força constante aí, para pegar o corpo e deslocar de A até B. Então, eu sei que a potência é igual ao trabalho, qual o trabalho realizado por essa força, força vezes deslocamento, dividido pelo tempo. Só que aqui surge a grandeza que a gente conhece. Então, ΔS sobre ΔT. Eu estou dividindo o deslocamento pelo intervalo de tempo. Esta grandeza é a velocidade média. Então, o que é que eu acabei de achar? A potência média, ela pode ser calculada como sendo o produto da força pela velocidade média. Então, se eu tenho a velocidade média, eu multiplico pela força que está atuando sobre o corpo, e eu tenho aqui a potência média. Agora, por outro lado, se a velocidade for constante, eu sei que eu tenho aqui a velocidade do corpo. Então daqui eu concluo que para encontrar a potência, eu posso também pegar a força e multiplicar pela velocidade, uma vez que eu conheça a velocidade do corpo. Marivaldo, então também essa história de potência instantânea fica resolvida. Por quê? Se eu souber a velocidade do corpo num dado instante, eu posso encontrar a potência. Pode, exatamente. Basta multiplicar a força pela velocidade do corpo naquele instante. Sim, Marivaldo, eu não entendo o seguinte dessa história de potência. Eu vou numa mercearia e eu tenho lá 2 tipos de lâmpada. E lá eu encontro, por exemplo, uma lâmpada incandescente de 100 watts e uma lâmpada de LED de 9 watts, prometendo iluminar da mesma forma que uma lâmpada de 100 watts. Como é que a potência de 100 watts é bem mais elevada e uma lâmpada de 9 watts promete iluminar da mesma forma? Que loucura é essa? Então, na realidade, o que está em jogo é a eficiência da lâmpada. Ou seja, o quanto efetivamente é emitido pela lâmpada na forma de energia luminosa. Então, basicamente é o seguinte, uma lâmpada incandescente, ela funciona como? Ela tem um bulbo, tá ok? De vidro, e dentro tem um filamento de um material que é o tungstênio. Quando a energia elétrica passa por esse material, por essa molinha de tungstênio, ela se aquece tanto, que ela acaba ficando incandescente, ou seja, emitindo luz. E daí que é um processo pouco eficiente, porque boa parte da energia ela é consumida para gerar calor. Uma pequena parte da energia que efetivamente é transformada em energia luminosa.
O que eu quero deixar claro para vocês é que o que vem indicado na lâmpada é o que nós chamamos de uma potência total. É a potência que a lâmpada vai consumir. Porém, parte desta potência total vai ser dissipada, ou seja, teremos uma potência dissipada, e uma parte desta potência total vai ser utilizada de forma útil, o que nós chamamos de potência útil. Então, o que está indicado na lâmpada é o que a lâmpada consome. Desta potência consumida pela lâmpada, parte vai ser jogada fora na forma de calor e parte vai ser utilizada de forma útil. E isso, na prática, não acontece só com as lâmpadas. Todo motor, durante o funcionamento, ele se aquece e emite som. Ou seja, ele vai dissipar parte da potência que ele vai consumir. Agora, tem como ter uma ideia de quanto por cento esse motor efetivamente vai fornecer de potência útil? Tem. Existe uma grandeza que nós chamamos de rendimento. E para o cálculo deste rendimento, que nós utilizamos a letra grega eta, simplesmente nós fazemos o seguinte: pegamos a potência útil e dividimos pela potência total. E desta forma encontramos o percentual da potência que vai ser efetivamente utilizada de forma útil pelo motor. E conhecendo o rendimento, teremos o percentual da potência que vai ser utilizada efetivamente de forma útil pelo motor. Primeiro exemplo, um guindaste ergue com velocidade constante uma caixa de massa 5 vezes 10 ao quadrado quilogramas, do chão até uma altura de 5 metros, em 10 segundos. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a potência do motor do guindaste nesta operação. Então vamos lá. Uma dica importante é que o corpo sobe com velocidade constante. Sendo assim, a força aplicada pelo guindaste, ela é igual à força-peso, ok? Então, desta forma, essas forças se anulam, então o corpo sobe com velocidade constante. Então, se eu quero saber a força aplicada pelo guindaste, simplesmente eu vou calcular o peso. Então, 5.000 newtons. De posse da força, posso calcular o trabalho realizado pelo guindaste. Força vezes deslocamento. A força é 5.000, o deslocamento foi de 5 metros. Então, 25.000 joules. Agora fica fácil calcular a potência. A potência é o trabalho dividido pelo tempo. Ou seja, 25.000 dividido por todo o trabalho foi realizado em 10 segundos. Então, dividido por 10, eu vou ficar com 2.500 watts. Ou, se preferir, dividindo por 1.000, 2,5 kW. Então, ele não falou de perda de energia, então é um motor ideal, tá? Que é um motor que não existe. Agora é bom saber que este foi o trabalho útil que esse motor fez. Então, na realidade, esta é a potência útil dela, tá ok? Corresponderia à potência total se fosse um motor ideal, se não emitisse calor, se não emitisse som. Então, mas a princípio, esta é a potência útil dele. Segundo exemplo, constrói-se uma usina hidrelétrica aproveitando uma queda d'água de altura H igual a 10 metros e de vazão Z igual a 1 vezes 10 ao quadrado metros cúbicos por segundo. São dadas a densidade da água, D igual a 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a potência teórica dessa usina? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma certa queda d'água, com uma certa altura, e eu quero saber a potência teórica desta queda d'água. Eu sei que a potência é o trabalho dividido pelo tempo. Então qual é a força que está realizando o trabalho nessa história? A força-peso. É o peso da água que está fazendo com que ela caia. E como calcular o trabalho da força-peso? Peso vezes altura. O dividido pelo tempo. Mas como calcular, Marivaldo, o peso da água? Simplesmente a massa vezes a aceleração da gravidade. Mas peso da água, como é que a gente vai pesar a água? A gente pode lembrar o seguinte: densidade não é a massa dividido pelo volume? Então eu posso calcular a massa como sendo justamente o produto da densidade vezes o volume. Então vamos substituir aqui.
potência vai ser densidade vezes volume, vezes G, vezes H, dividido pelo tempo. E olha o que eu acho aqui, o volume de água por unidade de tempo. Volume de água por unidade de tempo. Isso ele me deu, que é a vazão. Então, a equação fica super simples. Potência é igual a densidade da água vezes a vazão vezes G vezes a altura. E ele, neste caso, ele me deu a densidade da água, me deu a vazão, G, e me deu a altura da queda d'água. Então, simplesmente, a potência desta queda d'água corresponde a produto de potência mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Então, 10 elevado a 7 watts. Ou eu posso escrever como 10 vezes 10 a sexta watts. Mas 10 a sexta a gente sabe que é mega, ou seja, 10 megawatts. Sim, Marivaldo, eu só não entendi muito bem essa história de vazão. Então vamos pensar no seguinte, eu quero saber a vazão de uma torneira. Eu ligo a torneira, marco o tempo, 1 minuto, e coloco um balde de água embaixo da torneira. Após 1 minuto, fecho a torneira. Eu tenho quantos litros de água dentro do balde? 20 litros. Então, a vazão de água por essa torneira é de 20 litros de água por minuto. Ou seja, o quanto passou de água por essa torneira naquele intervalo de tempo considerado. Isso é a vazão. Terceira questão. Partindo do repouso, sob a ação de uma força constante, paralela à direção da velocidade, um corpo de 0,5 kg percorre 10 metros e atinge 36 km por hora. Nesse deslocamento, letra A, calcule o trabalho da força. Letra B, calcule a potência média. Letra C, determine a potência instantânea no instante que a velocidade é 36 km por hora. Então vamos lá, na letra A ele quer o trabalho realizado pela força. Ele diz que a força é constante, então ela vai gerar uma aceleração constante. Então eu tenho um problema de movimento uniformemente variado. Então eu posso encontrar a aceleração usando a equação de Torricelli. Velocidade final 36 km por hora, que eu sei que dividindo por 3,6 vai dar 10 metros por segundo, velocidade inicial 0, mais 2 vezes a aceleração eu quero saber, o deslocamento foi de 10 metros, então eu vou ficar com 20 vezes a aceleração é igual a 100, a aceleração 100 dividido por 20, ou seja, a aceleração deste corpo foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, de posse dessa informação, eu posso saber quem é a força. Força não é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, então a massa 0,5, a aceleração igual a 5, então a força corresponde a 2,5 newtons. Então agora eu posso calcular o trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, ou seja, 2,5 vezes 10. O trabalho corresponde a 25 joules. Na letra B, ele quer a potência média. Eu sei que potência média corresponde à força vezes a velocidade média. E como é movimento uniformemente variado, eu sei que a velocidade média pode ser calculada como V mais V0 dividido por 2. Velocidade final, 10. A inicial, 0. Dividido por 2, 5 metros por segundo. Então, a potência média vai ser a força, que corresponde a 2,5, vezes a velocidade média. Então, a potência média vai ser igual a 12,5 watts. E na letra C, ele quer a potência no instante que a velocidade corresponde a 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo. Então, a potência nesse instante é igual à força vezes a velocidade nesse instante. Ou seja, 2,5 vezes 10, que vai dar 25 watts. Quarta questão. Uma máquina consome 5 HPs em sua operação. Sabendo-se que 3 HPs são perdidos por dissipação, qual o rendimento da máquina? Então, o que é que nós sabemos? Que o rendimento corresponde à potência útil dividido pela potência total. Mas ele não me deu a potência útil.
Mas eu sei que a potência total é a potência dissipada mais a potência útil. A potência total, 5 HPs, a dissipada, 3 HPs, então eu posso achar a potência útil. Potência útil, 5 menos 3, potência útil, 2 HPs. Ou seja, potência útil, 2, potência total, 5. Então, 0,4, que multiplicando por 100 é o mesmo que 40%. Lembrando que dizer que o rendimento da máquina é 0,4 ou 40% significa que esta máquina ela só aproveita 40% da energia que ela consome. Ou seja, 60% ela joga fora na forma de som ou calor. Quinta questão. A figura a seguir representa um motor elétrico M que eleva um bloco de massa 20 kg com velocidade constante de 2 metros por segundo. A resistência do ar é desprezível e o fio que sustenta o bloco é ideal. Nessa operação, o motor apresenta um rendimento de 80%. Considerando o módulo da aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, a potência dissipada por este motor tem valor. Então vamos lá. Para achar a potência do motor, eu posso simplesmente fazer o seguinte. A potência corresponde à força vezes a velocidade. Como ele diz que o corpo está subindo com velocidade constante, eu já sei que a força aplicada pelo motor corresponde ao peso do bloco. Então, eu já tenho o valor desta força. A massa do bloco, 20 kg, então o peso, 200 newtons. Então, para achar a potência agora fica fácil. É a força vezes a velocidade. Então, dá para encontrar a potência útil, nesse caso do motor, que é de 400 watts. Para achar a potência total, basta saber que o rendimento corresponde à potência útil dividido pela potência total, que é a potência consumida por esse motor. O rendimento 0,8, 80%. A potência útil, 400. Ó, então, fazendo a continha aqui, eu vou ficar com 0,8 vezes a potência total é igual a 400, ou seja, a potência total, 400 dividido por 0,8. A potência total é igual a 500 watts. Como eu sei que a potência total é igual à potência dissipada mais a potência útil, então 500 é igual à potência dissipada mais 400. E daqui eu encontro que a potência dissipada é 500 menos 400, ou seja, 100 watts.